Olá, Nicolau Vergueiro. Quero dizer que é uma honra participar desse evento da 8ª Conferência Municipal de Saúde. Cumprimento o prefeito, Geraldo, e na pessoa dele a todos os servidores municipais. Ao secretário Eduardo, um abraço especial aos trabalhadores da saúde e os conselheiros municipais de saúde que fazem dessa conferência um momento ímpar para a saúde do município de Nicolau Vergueiro. O tema escolhido por vocês é muito oportuno: democracia e saúde, saúde como direito e consolidação do financiamento do SUS. É oportuno porque na história do SUS, eu diria que atualmente é um momento muito preocupante para o financiamento da saúde pública do município. E por isso o nosso tema é em defesa do SUS, o tema dessa fala. O município de Nicolau Vergueiro, quando a gente olha as transferências federais para o município, você vê que em 2021 foram R$ 527.891,10 para manter saudável 1.667 habitantes de Nicolau Vergueiro. Olha, é muito pouco, até porque se você observa que 20% das pessoas têm um plano de saúde privado, e um plano médio, não muito bom, mas um plano médio de aproximadamente, vamos lá, uns R$300, você precisaria de R$116 mil para manter essas pessoas. Ou seja, com o recurso federal que tem hoje, né, na saúde de Nicolau Vergueiro, você não conseguiria pagar um plano de saúde para 10% da população. Então a gente entende o que é fazer mais com menos. E também os conselhos municipais de saúde que orientam a execução desse recurso e fiscaliza também, é um trabalho muito importante de vocês. Para entender esse momento que a gente chega hoje, esse recurso federal que, como dito, já é pouco e é pouco no Brasil inteiro, ele corre risco de ser menor ainda. A gente precisa olhar a história da saúde no Brasil. Bom, a nossa primeira curva de oferta e demanda por saúde, ela aconteceu lá em 1500, da chegada dos portugueses aqui. De lá que remonta a nossa primeira curva. É claro que os índios sofriam algumas enfermidades, sim, mas não aquelas que viriam a partir da chegada dos portugueses. Tivemos aí 389 anos de colônia e império, sem nenhum avanço na saúde pública, até porque não era uma preocupação da coroa portuguesa. Era uma colônia de exploração somente, então não era nenhuma preocupação. Então nobres e colonos brancos tinham mais acesso aos médicos e medicamentos da época, médicos esses europeus, é óbvio. E a classe, vamos dizer, classe média da época, ela teve alguma assistência a partir lá de 1543, que foi na cidade de Santos instalada a primeira Santa Casa de Misericórdia, que era totalmente financiada com dinheiro das congregações religiosas da época, né? Como o dinheiro não era muito, é claro que você tinha um tratamento bem paliativo, bem restrito do ponto de vista de serviço, de medicamento. Muitas vezes não passava de uma canja de galinha. Mas você vê a importância desses hospitais, essas santas casas de misericórdia pelo país, e quando elas começaram a atuar aqui, foi lá em 1543. Por que tão logo do descobrimento? Porque Portugal teve a primeira Santa Casa de Misericórdia do mundo, em 1498, sancionada pela Rainha Leonor. Então já trouxeram em 1543 a primeira Santa Casa para cá, que era onde se tinha algum tratamento para essa classe de trabalhadores. Bom, na sequência, a gente passa ali por um período de independência do Brasil, o príncipe regente Dom Pedro I, né, proclamou a nossa independência, era um cara visionário, como sabemos hoje. Ele propôs mudanças estruturais na saúde pública. Vale elencar as transformações das escolas em faculdades. Então teríamos a partir daí os primeiros médicos formados em território nacional. Teve a criação do Instituto Vacínio do Império. Tinha uma preocupação muito grande com a varíola na época. Ceifava muitas vidas naquele período. Ficou estabelecida a imunização compulsória das crianças contra a varíola. Teve o primeiro arremedo de Ministério da Saúde, chamado de Lei da Junta Central de Higiene Pública.
né? É o primeiro órgão que começava a fiscalizar a saúde pública pela capital do país. E também instauração das juntas municipais, que eu acho que é o mais importante do período. Ele foi a primeira municipalização da saúde, já aconteceu com Dom Pedro I. As juntas se responsabilizariam pelas atribuições sanitárias no período. Eram grandes avanços para a época, só que, assim como hoje, essa municipalização, ela não vinha com um dinheiro imperial, com esse recurso imperial. Se dizia, vai lá e faz, mas não dava o recurso. Então, na prática, efetivamente, não houveram transformações, não. Então, a gente tem ali, a partir de 1889, a proclamação da República do Brasil, né? E um pouco antes, lá em 1888, o fim da escravidão no Brasil. Ou seja, você tinha uma mão de obra escrava e agora você tem postos de trabalho a serem assumidos. O Brasil começou a incentivar a vinda de migrantes, né, que vieram aí para a região do sul, principalmente italianos, alemães, eslavos, né, para trabalhar com... Por que no sul? Porque o clima era muito parecido com o que se tinha lá na terra natal. Mas era uma preocupação desses países em mandar trabalhadores para cá, dessas pessoas de vir, porque o Brasil era considerado um país, como se diz, de condições sanitárias precárias na época. Então, em 1920, começaram algumas reformas sanitárias. O presidente Rodrigues Alves estabeleceu como prioridade o saneamento e a reforma urbana, e convidou um sanitarista muito importante da época, Oswaldo Cruz, para a Diretoria-Geral da Saúde Pública, que na prática era um Ministério da Saúde mesmo. Oswaldo Cruz inaugurou essa era dos sanitaristas no Brasil, através principalmente de campanhas de vacinação. Ele perseguia como objetivo acabar com a varíola, acabar com a febre amarela, a peste bubônica. Ele conseguiu, sim, foi um sujeito muito importante, um ator ímpar na história da saúde pública. E também enfrentou diversos protestos, porque propôs a vacinação compulsória, uma coisa até parecida com o que se tem hoje, né? Uma discussão muito parecida com o que se tem hoje. Então ele enfrentou bastante protesto na época. Bom, a partir de 1920, você vê as empresas, né, principalmente as indústrias, se organizarem, né, de forma a retirar do pagamento dos funcionários, dos trabalhadores, uma parte do recurso, para garantir aposentadorias, pensões e o tratamento de saúde. Então você tem ali as caixas de aposentadoria e pensões. É uma semente do sistema previdenciário que a gente tem hoje. Não era uma forma de justiça social ainda, até porque era muito exclusiva dessas empresas, dos trabalhadores dessas empresas, né? Mas começou ali a Previdência Social. Bom, você tem o Getúlio Vargas, né? A Era Vargas foi inaugurada na saúde, trouxe transformações importantes também para a saúde pública. O Getúlio Vargas viu aquelas caixas de aposentadorias e pensões e viu que ele poderia melhorar aquilo. Então ele trouxe o Instituto de Aposentadorias e Pensões. Qual foi a grande mudança? Ele organizou como classes, categorias profissionais, e não por empresa. Não eram as empresas que se organizavam, e sim as categorias profissionais. Essa foi a grande inovação que ele trouxe. Criou também o Ministério da Educação e Saúde, antes era uma diretoria geral, mas ele criou sim, em conjunto, o Ministério da Educação e Saúde. E a saúde se via claramente dois ramos. Por um lado, a saúde pública de caráter bem preventivo, conduzida por campanhas, é claro que ecoava as ações do Oswaldo Cruz, né, de outra época, e também assistência médica de caráter curativo, conduzido através da ação da Previdência Social, dos institutos de aposentadoria e pensão. Mas como marco mesmo, a gente tem lá em 1953 a separação da educação da saúde com a criação do Ministério da Saúde, que passou a ter como foco a vigilância sanitária, programas de vacinas e doenças epidêmicas, né? Um caráter bem curativo. A partir daí, a gente vê o surgimento de medicina de grupo, através das
IAPs, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. Olha que interessante. Esses institutos de aposentadoria e pensão, financiados pelas empresas, ou seja, a parte do salário retirada desses trabalhadores, alguns desses institutos tinham tantos recursos, que eles começaram a perceber que os hospitais não entregavam um serviço de qualidade. Eles pensaram, se nós temos o recurso, por que não construir os nossos próprios hospitais para atender a nossa demanda? Então começou ali a saúde suplementar. Esse é a inauguração da saúde suplementar. Os grupos que a gente tem de medicina hoje, os vários grupos de medicina que a gente tem hoje pelo país, que abarca 20% da nossa população, começou nesse período. Bom, em 1966 o governo militar pegou e unificou essas IAPs, né? Ele unificou tudo em um único sistema chamado INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Então ele passou a concentrar os trabalhadores da indústria, contribuições previdenciárias do comércio e de serviços também. Ou seja, foi um super orçamento para a saúde pública na época. Um super orçamento. E nesse período de 1970, foi mesmo o maior orçamento da história que a gente tem notícia até hoje. Houve uma grande expansão em número de leitos disponíveis, em cobertura, em volume. O grande problema foi que não houve um avanço no sentido de fiscalização desses recursos. Não houve. Você tinha bastante dinheiro público injetado em instituições privadas que devolveriam um serviço para a saúde pública. Não tinha essa fiscalização. Ou seja, a gente percebe um grande desvio de finalidade desses recursos nesse período. Em 1986, tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Até o presente momento foi a mais importante da história da saúde nacional, porque a população estava bem descontente com a aplicação daqueles recursos de contribuição previdenciária naqueles hospitais. Então, pela primeira vez, os 3 entes se reuniram para discutir isso, os 3 entes federados, e com a participação de movimentos populares. Foi a primeira vez que a população começou a participar da discussão dos rumos da saúde pública no país. O objetivo era estabelecer pactos em prol da saúde baseados no direito universal à saúde, uma coisa nova. Não só quem contribuía, mas todos tinham que ter direito à saúde, com melhores condições de vida. Teve forte presença de organismos internacionais e a gente pergunta por que foi tão importante a 8ª conferência. Justamente foi a 8ª conferência que deu, a redação da 8ª conferência, ela deu as bases para a Constituição de 88, no artigo em que trata da saúde. Aí a gente tem na sequência, em 1988, o SUS foi inaugurado pela Constituição Federal, que determina que é dever do Estado garantir a saúde a toda a população brasileira. Direito de todos e é dever do Estado garantir a saúde de toda a população brasileira. 2 anos depois, temos aí a Lei Orgânica 8080, que ainda serve de base nos dias de hoje, que regulamenta todo esse capítulo. Ela diz na prática o que é o SUS e responsabiliza os 3 entes federados. Temos também a Lei 8.142, que define com força de lei a participação dos conselhos municipais, e cabe depois destacar lá a Emenda Constitucional 29, que saiu lá em 2000, que determina o percentual mínimo de investimento na saúde, de 15% para municípios, 12% para o Estado, e da União, uma variação do PIB na época. Bom, a gente avança um pouquinho para o Pacto pela Saúde, né? A gente avança um pouquinho no Pacto pela Saúde, que saiu lá em 2006. O que ele trouxe de inovador? Foi um movimento dos 3 entes federados, não da União. Foi um movimento conjunto dos 3 entes. Compromisso pactuado e assumido por todos os gestores da saúde das 3 esferas do governo, visando qualificar a gestão do SUS em razão de seus princípios e diretrizes. Tínhamos 3 eixos lá no Pacto pela Saúde de 2006, o Pacto pela Vida, pela Gestão e em defesa do SUS. No Pacto pela Vida foi importante o impacto para a população porque definiu
atuação através das linhas de cuidado, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da mulher, promoção da saúde, fortalecimento da atenção básica e fortalecimento do SUS em relação à resposta de doenças infecto-contagiosas. Influenza, a gente pensava bastante no mosquito da dengue na época, e se fosse hoje seria a Covid também. No Pacto pela Gestão, falava-se bastante de responsabilidade, controle social, regionalização solidária e cooperativa, a regulamentação das relações interfederativas. Os instrumentos de planejamento começaram a ter um desenho muito mais amplo, é o que a gente utiliza até hoje. O financiamento, a transparência dessa gestão e trabalho e educação na saúde. E no Pacto pelo SUS, na verdade, foi uma repolitização e mobilização da sociedade para mais recursos na saúde. Então, já em 2006 tinha essa preocupação, porque o financiamento ele só vinha caindo, o financiamento principalmente federal, e cada vez mais apertando o Estado e municípios, principalmente os municípios. Então, o Pacto pelo SUS tinha como objetivo discutir nos conselhos municipais e estaduais estratégias de implantação das ações respectivas nos estados, também qualificar os gestores, mas garantir e aumentar os recursos destinados para a saúde. O que o Pacto trouxe de tão positivo para a gente? 100% dos estados e municípios aderiram, né? Apesar de ser voluntário, mas todo mundo aderiu. Então, os estados retomaram o seu papel como ordenador da saúde. A gente teve um início de uma regulação da assistência muito forte. Foi estabelecido o eixo, o fortalecimento da atenção primária em saúde. A gente já tinha percebido que a atenção primária em saúde é que mudaria os indicadores de saúde da época. A própria forma de perseguir os indicadores de saúde como visibilidade das nossas ações. Foi muito interessante os indicadores do Pacto. E a criação da CIR, Comissão de Intergestores Regionais, uma proposta de criação da CIR. Era um fórum de discussão antes da Comissão Intergestores Bipartite. Dos municípios da região faziam pactuações regionais, foi muito interessante isso. Agora, com 33 anos de SUS, após 33 anos da criação, como é que a gente avalia os princípios do SUS? Universalidade, integralidade e controle social. Olha, claro que isso é uma visão muito particular, viu? Com relação ao controle social, a gente teve lá em 90 ainda a Lei 8.142, que ecoava do período da 8ª Conferência de 86 ainda, para garantir a participação do controle social, dos conselhos municipais, né? O problema foi que esses conselhos, na minha opinião, eles não se fortaleceram como conselhos municipais de saúde. E muitas vezes é uma participação sem qualidade, porque o conselheiro ele não se capacita. E perde até legitimidade na sua representação, porque hoje ele se envolve com questões partidárias, políticas, corporativas. Então, acaba que a discussão do conselho puxa muito para esse lado, e não para o bem-estar coletivo, na minha opinião, tá? Do princípio da integralidade implica a solidariedade entre os gestores para a construção das redes de atenção à saúde. E principalmente com relação ao financiamento. Você acha que existe mesmo essa solidariedade dos gestores com relação ao financiamento? Universalidade implica em acesso. Acesso universal a todos. Direito, todos temos. Mas será que a gente tem acesso? Eu acredito que não, até porque a gente tem um subfinanciamento da saúde. Se você tem um subfinanciamento da saúde, você tem uma oferta pequena. Você tem uma demanda, uma curva de demanda crescente, sempre deslocada para a direita, e uma curva de oferta, ou ela está mantida, ou ela está deslocada para a esquerda em muitas cidades. E prevendo essa redução do financiamento, é claro, com uma curva de oferta cada vez menor. Então, a gente pode analisar aqui a linha do tempo das conferências nacionais de saúde e as leis que saíram durante esse período, o decreto. Bom, temos ali a Lei 8080 de 1990, que define o que são ações e serviços públicos de saúde. É uma lei que, de fato, materializa o SUS e dá atribuições aos 3 entes federados. A Lei 8.142, que acabamos de falar, que garante a participação social, né, na condução da saúde pública.
e que também fala em critérios de transferência de recursos entre os 3 entes federados, como que se dá essas transferências, quais são os critérios. 21 anos depois, olha como é tardio, 21 anos depois nós temos o decreto 7.508 para regulamentar a lei 8080 lá de 1990. Demorou muito tempo. O que o decreto 7.508 trouxe de interessante? Foi a regionalização da saúde, né? Estabeleceu de fato a regionalização, os contratos organizativos da ação pública, assim como foi o pacto, ele na verdade eram contratos assinados pelos 3 entes federados, definiu as entradas ao Sistema Único de Saúde, instituiu de fato a Comissão Intergestores Regionais, a CIR, mostrou o mapa da saúde, como deveríamos construir dentro dos estados os mapas da saúde. E com relação às redes, trouxe a Renases, Relação Nacional de Serviços de Saúde, e a Renames, Relação Nacional de Medicamentos. Com relação ao financiamento, essa linha histórica do financiamento, você observa que a Emenda Constitucional 29, ela, regulamentada depois pela Lei Complementar 141, né, teve 2 efeitos concomitantes importantes aí. Proporcionou um crescimento real dos recursos alocados pela trina federativa, né, porque definiu o mínimo de investimento de 15% para municípios, 12% para estados, e para a União a gente tinha uma expectativa de 10%, mas na verdade conseguiram aprovar somente uma variação do PIB na época, né? Então, aumentou de fato a participação relativa dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas não aumentou da União, que era uma grande expectativa na época. Houve um aumento real de recursos tripartites e da participação relativa de estados e municípios. Aí depois a gente teve lá em 2015 a Emenda Constitucional 86, que estabeleceu percentuais crescentes da receita corrente líquida. Foi uma outra inovação, que é a Emenda Constitucional 86, só que depois da crise econômica agravada lá em 2015 e 2016, a gente teve um novo regime fiscal e novamente uma Emenda Constitucional a 95 que congelou as despesas do Ministério da Saúde até 2036. Esse é o ponto mais crítico do momento que a gente se encontra. Bom, se você olha ali a evolução, você vê que os estados eles começaram a participar mais e os municípios também começaram a participar mais. Só que a União, quando a gente tem uma expectativa de aumento das receitas da União para a saúde, você tem um congelamento de aproximadamente 30 anos. Há quem diga que esse recurso da União que existe hoje ele é suficiente, mas a gente pode provar que não, é só você analisar aqui. Se você observar aqui as despesas com saúde no Brasil com relação à participação do PIB, as despesas per capita das famílias brasileiras com saúde foram de aproximadamente 39,7%, maior do que a do governo em 2017 ainda. Olha lá a barra vermelha. Enquanto o governo teve um gasto por pessoa de R$ 1.226, as famílias e entidades investiram R$ 1.714,06 em saúde. O total do gasto público com saúde no Brasil equivale a 3,6% do PIB, consolidando as 3 esferas, governo federal, estadual, municipal, 3,6%. Não é possível manter toda essa estrutura que a gente tem hoje com gastos públicos equivalentes a 3,6% do PIB, enquanto nos demais países que têm um sistema universal de saúde, a média é de 6,7%. Nós deveríamos nos aproximar daquilo. E temos alguns agravantes hoje. A judicialização na saúde, por exemplo, tem um estudo aqui da Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo que demonstra que em 2013 as judicializações eram de 85 milhões, passaram a 207 milhões em 2018. Foram mais de 866 milhões de reais em judicialização. Um recurso que poderia ser aplicado numa compra pública de ações e serviços e atingir mais pessoas. A gente sabe que um procedimento judicializado ele tende a custar 10, 15, 20 vezes mais do que ele realmente custaria numa disputa de preços comum.
e a gente avalia a participação federal nos gastos com saúde, de 91 até 2017, você vê que a União reduziu de 73% para 43%, enquanto os municípios passaram de 12% para 31%. Quem realmente está financiando o SUS no Brasil hoje? Quem realmente está financiando? Na minha opinião, são os municípios. Média de investimento dos municípios brasileiros hoje é de 22,95% e subindo. Esse sistema que a gente tanto defende, vale a pena investir nele? Será que vale a pena direcionar esforços, principalmente de recursos federais, para a saúde? Para surdo ouvir, para cego ver, é impressionante como o gráfico de mortalidade em crianças menores de 5 anos teve uma queda importante de 2001 a 2016. E principalmente nas regiões mais pobres do país. Você olha ali, Norte e Nordeste tiveram um decréscimo gigantesco. Quais foram os pontos chaves para isso? A expansão da atenção primária em saúde, através dessa estratégia de saúde da família. Nós tínhamos em 2000 cerca de 13 milhões de famílias e saltou em 2018 para 130 milhões de pessoas, quase 60% da população brasileira, de forma predominantemente nas regiões mais pobres. A gente fala que é necessário ativar o modo defesa do SUS, porque a expansão do SUS não foi acompanhada pela correspondente expansão orçamentária. O Brasil se tornou um dos países com a menor proporção de gasto público em saúde. Se você compara o Brasil com os outros países, enquanto a gente tem 46% dos gastos públicos, a América Latina e Caribe tem uma média de 51%. E se você compara o Brasil com um país de renda média alta, de aproximadamente 55,2%, com o país da OCDE, por exemplo, e os países de franco desenvolvimento econômico de aproximadamente 62,2%. É uma disparidade muito grande. Financiamento público restrito, particularmente do governo federal, ele vem sobrecarregando os governos municipais e principalmente os orçamentos familiares, em função de gastos por desembolso direto mesmo. As fragilidades do sistema de saúde brasileiro, elas resultam em persistentes desigualdades regionais e sociais, causando a redução de acesso a serviços de saúde com maior carga para as regiões mais pobres desse país. O Ministério da Saúde vem revisando a Política Nacional da Atenção Básica e as normas regulatórias para serviços e planos de saúde privado. E com relação à Política Nacional da Atenção Primária, você tem o lançamento do Previne Brasil. Existem vários estudos que convido vocês a se debruçarem sobre isso, falando sobre o Previne Brasil e as consequências que esse programa pode trazer, boas, positivas e negativas, mas uma coisa é fato, não existe um dinheiro novo para a saúde. O Previne Brasil é um novo programa com o mesmo dinheiro da saúde, não mudou nada nesse sentido. Sem as alocações específicas para a atenção primária e com a restrição de fundos e a desregulamentação do setor privado, existe a possibilidade real de que avanços obtidos nas últimas décadas, eles sejam revertidos e que as necessidades de saúde, particularmente dessas populações mais vulneráveis, não venham a ser atendidas. Vários estudos mostram que as austeridades impostas, principalmente nessa emenda constitucional 95, podem interromper essa tendência de redução de desigualdades, como, por exemplo, essa queda de mortalidade infantil que a gente tem observado na última década. Bom, algumas recomendações, algumas reflexões e recomendações. É necessário aumentar a resiliência do nosso sistema de saúde frente a esses choques provocados pelo contexto da crise. Fazendo o quê? Um benchmark das experiências exitosas que nós tivemos nesses 33 anos de SUS. Investir também nesse blend de programa social e estratégia de saúde da família. Por quê? Porque deu certo, como por exemplo o programa Bolsa Família, o próprio programa de saúde da família e comunidade. Eles se mostraram eficazes na minimização de pobreza e desigualdade social.
Incentivar também programas de expansão de medicina da família e comunidade, residências médicas e também a contratação de profissionais de uma mão de obra, mesmo que externa. A gente pode citar o programa Mais Médicos, por exemplo. Ele conseguiu colocar profissionais dentro de regiões de saúde que eram impensáveis antes. O programa conquistou isso. Ampliar o diálogo com a sociedade brasileira sobre o financiamento do SUS. Isso é urgente. Todos perderemos. Com uma urgência para a parte fiscal e viabilizar o aumento do gasto público em saúde. Investir todos esses esforços no gasto com saúde. Aprimorar a governança do sistema, a capacitação dos nossos gestores, para que possam fazer mais com menos e reduzir o uso inadequado de tecnologias em saúde. E deixo também uma menção, um otimismo, uma mensagem de otimismo, né? Enfrentamos uma crise terrível, mas toda crise ela carrega em seu bojo oportunidades. A atual crise também pode abrir janelas para reformas do nosso sistema de saúde, como quando a gente aproveitou a redemocratização do país na final da década de 80 para instituir o maior sistema universal do mundo, o SUS brasileiro. E deixo uma frase também: a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença ou enfermidade. Gente, muito obrigado, espero que tenham aproveitado. Agradeço mais uma vez o convite.